No topo do edifício mais alto da Avenida Faria Lima, onde os helicópteros pousavam como moscas douradas sobre telhados de vidro, morava Gustavo Vilar. Bilionário feito no setor de logística durante o boom dos aplicativos e da pandemia, ele era o homem por trás de 70% do transporte de medicamentos no país e dono de metade das estradas privatizadas do Centro-Oeste. Tinha 41 anos, um corpo moldado por anabolizantes e estética, e uma alma corroída por controle. Vilar era conhecido no mundo dos negócios por seu perfeccionismo obsessivo. Nada fora do lugar, nada fora do seu alcance. Seu império era regido como uma ditadura eficiente, com funcionários monitorados por IA, rastreadores nos veículos da empresa e contratos com cláusulas tão rigorosas que, se alguém espirrasse sem autorização, recebia advertência formal. Mas havia algo que ele ainda não havia conquistado. Algo mais valioso do que terras, empresas ou políticos. Uma mulher pura, segundo ele próprio. Pura, não no corpo, mas no espírito, costumava dizer. Que não tenha sido corrompida pelos jogos sujos da sociedade moderna. Uma mulher que nunca tentou manipular um homem. Assim, quando conheceu Letícia, professora de literatura do colégio mais tradicional de Higienópolis, viu nela a encarnação do que sempre buscou. Letícia era morena, de voz suave, com olhos que pareciam sempre carregar um mistério não dito. Dava aula para o ensino médio com uma serenidade irritante. Não se gabava de nada, não se maquiava demais. Era discreta, modesta e parecia genuinamente desinteressada em fama, riqueza ou poder. Gustavo a conheceu num evento beneficente promovido por sua fundação. Ela estava lá como convidada do colégio. Enquanto as influencers tiravam fotos com champanhe na mão, Letícia observava um mural com citações de Clarice Lispector. Você gosta de Clarice? Perguntou ele, com o sorriso treinado de quem já leu meia dúzia de frases decoradas. Prefiro Lígia Fagundes Telles. Clarice é labirinto demais para quem só quer respirar. Respondeu ela sem sequer se virar completamente. Aquilo o instigou. Pela primeira vez, alguém o tratava como ninguém. Nos meses seguintes, ele a cercou com flores, jantares, presentes caros que ela devolvia com gentileza. Não preciso disso. Se quiser conversar, me encontre depois da aula. Traga um café. Ele obedeceu. Sentava nos degraus da escola como um aluno apaixonado. Ela o fazia esperar, o fazia ouvir. Até que depois de 6 meses, ela aceitou ser sua noiva. Mas com uma condição. Não quero segredos, Gustavo. Me mostre quem você é quando estiver pronto. Eu vou saber esperar. Ele jurou a si mesmo que a manteria longe de tudo que o mundo real envolvia. As chantagens com prefeitos, os dossiês que encomendava, os contratos sujos com transportadoras fantasmas no Pará. Ela deveria ser o último refúgio puro de sua vida. Ele não sabia, no entanto, que ela já sabia tudo. O casamento seria numa mansão histórica em Paraty, com vista para o mar. A elite paulistana estava em peso, juízes, CEOs, senadores. A festa tinha o tema transparência, ironia que só Letícia percebeu com gosto silencioso. Às 22 horas, no meio dos discursos, Letícia pediu a palavra. Antes da valsa, quero contar uma história para vocês. Sobre um homem, uma mulher e uma mentira de bilhões. O salão silenciou. Gustavo congelou. Ela estava no centro do palco, segurando um tablet. Conheci Gustavo achando que ele era só um homem rico e controlado. Depois descobri que ele era o mandante indireto da morte de 3 caminhoneiros em Goiás, porque se recusaram a aceitar cortes de 60% em seus contratos. Alvoroço. Um senador pigarreou. A orquestra parou. Ele se apresenta como mecenas, mas lava dinheiro via doações fantasmas para a própria fundação. E não vamos esquecer o contrato da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, com cláusulas que obrigaram hospitais a comprar equipamentos superfaturados com verba federal. Gustavo levantou, pálido. Tentou se aproximar. Ela o olhou com calma. Senta, não acabei.
Na tela do tablet, imagens, contratos escaneados, vídeos, áudios, tudo compilado com precisão. Achou que eu era só uma professora de literatura. Mas meu mestrado foi em narrativas dissimuladas no poder. E meu doutorado, Gustavo, foi em você. O som dos celulares captando o escândalo foi ensurdecedor. Um cinegrafista da TV Cultura, ali para cobrir o evento, já transmitia ao vivo. O país inteiro via a queda do rei em tempo real. Mais tarde, quando os convidados se dispersaram, quando a Polícia Federal bateu na porta da mansão com mandado em mãos, Letícia subiu até o quarto da suíte presidencial onde Gustavo estava, agora algemado. Ajoelhou-se ao lado dele. Você queria pureza? Então aí está. A verdade é a coisa mais pura que existe. Dói, mas limpa. Ele cuspiu no chão, tentou sorrir com desprezo. Você armou tudo desde o começo. Claro, desde a Clarice. Você destruiu minha vida. Ela se inclinou e sussurrou no ouvido dele com ternura venenosa. Eu não destruo vidas, Gustavo. Eu revelo a verdade. Você fez isso sozinho. 2 anos depois, Letícia publicou um livro-reportagem. O Dono da Estrada, Anatomia de um Bilionário do Controle. Foi best-seller. Ministros caíram, empresas foram dissolvidas. O império de Gustavo virou ruínas. Letícia se afastou dos holofotes, voltou a dar aulas. Seus alunos a chamavam de Doutora Cobra, apelido que ela aceitava com um sorriso. Quando perguntavam se ela ainda pensava em Gustavo, ela respondia: Todo mundo tem um vilão de estimação. Eu só tive a sorte de desmascarar o meu em horário nobre. Na cela da Penitenciária Federal em Catanduvas, Gustavo escreve diariamente num caderno. Ele ainda tenta reorganizar as peças, entender como perdeu para alguém que nunca levantou a voz, que jamais cedeu a seus jogos. E em todas as noites, quando fecha os olhos, tudo o que ele vê é Letícia, sorrindo, sabendo, esperando. Letícia nunca foi apenas uma professora. Antes da sala de aula, existiu outra vida. Uma juventude entre bibliotecas jurídicas, corredores de tribunais, investigações jornalísticas e relatórios sombrios ignorados por grandes veículos. Seu talento nunca esteve apenas na docência, mas na observação silenciosa e na precisão cirúrgica com que via o mundo em camadas. Quando conheceu Gustavo Vilar, ela já sabia quem ele era. Já tinha lido dossiês, processado documentos, cruzado nomes em licitações escusas. O que ela não sabia ainda era como desmoroná-lo. Isso ela decidiu no dia em que ele sorriu com condescendência ao oferecer flores como um prêmio. Enquanto ele a via como a última mulher decente do mundo, um troféu de pureza para acalmar a culpa que nem ele admitia sentir. Ela o via como o projeto mais ambicioso de sua vida. Não era apenas justiça, era exposição, era desarme, era vingança por vozes caladas nas margens das rodovias federais, onde ele construía seus impérios sobre cadáveres ignorados. Letícia começou a montar seu quebra-cabeça silenciosamente. Sem jamais tirar férias, passava madrugadas mergulhada em documentos que amigos da imprensa passavam sob sigilo. Criou identidades falsas em fóruns da Deep Web. Simulou ser caminhoneira viúva em redes sociais para extrair informações de ex-funcionários que trabalhavam para as transportadoras de fachada. A cada dado, uma nova peça surgia. A fundação filantrópica usada para lavar dinheiro, os contratos com empresas ligadas a primos e sócios ocultos, os financiamentos de campanhas políticas com exigência de favores públicos. Mas o que selou sua decisão de agir com violência simbólica foi o caso de um motorista de ambulância, morto a tiros por engano em uma blitz armada na BR-364 por uma milícia que protegia um comboio de cargas ilegais. Gustavo sabia. Tinha pago para o caso sumir. Não havia mais tempo para esperar. Ela não queria apenas revelá-lo. Queria que todos vissem o homem nu diante da multidão, sem máscaras, sem discurso, sem controle. A festa de casamento foi planejada como espetáculo. A orquestra,
os convidados, a imprensa. Nada foi deixado ao acaso. Quando a denúncia pública aconteceu, o país inteiro já estava emocionalmente preparado para odiar um novo vilão. A fome, os escândalos de corrupção, a exaustão popular com os poderosos tornaram Gustavo um símbolo do que todos queriam ver cair. Mas Letícia não desapareceu com os aplausos. Enquanto ele era processado por mais de 50 crimes e investigado em 5 estados, ela se afastava em silêncio. Recusou convites para entrevistas em programas de domingo. Não vendeu os direitos do livro para o cinema. Não aceitou cargos em ONGs nem assessorias políticas. Seu trabalho estava feito. A escolha de se manter no anonimato foi estratégica. Enquanto ele apodrecia em celas de luxo, ela reorganizava os documentos num arquivo pessoal chamado Arquitetura da Queda. Nele, reunia cada fase do desmoronamento. Os erros que ele cometeu por arrogância, os sinais que ignorou, os nomes que ele tentou corromper e não conseguiu. Era um manual, uma autópsia em tempo real de um império feito de promiscuidade e megalomania. Letícia não era justiceira, tampouco mártir. Era meticulosa como uma cirurgiã. Não movia por ódio, mas por cálculo. E entendia que o destino de homens como Gustavo não é morrer, mas viver sabendo que o mundo que controlavam escapou por entre os dedos, por culpa deles mesmos. Na prisão, Gustavo não apanhava. Não era agredido. Era pior. Era ignorado. Acostumado a ter sua presença reverenciada, agora ouvia o silêncio dos guardas que sequer o cumprimentavam. Os olhares de desprezo eram mais cortantes que tapas. As visitas começaram a rarear. Primeiro, os amigos empresários desapareceram. Depois, os advogados, que não conseguiam mais limpar o rastro. Por fim, os familiares. A irmã mais nova deixou de responder. Os sobrinhos o bloqueavam nas redes sociais. Os filhos do primeiro casamento, que ele havia deixado de lado durante anos, jamais o procuraram. O nome Vilar desapareceu dos outdoors. Foi removido da sede da fundação. As empresas foram vendidas a grupos internacionais que reestruturaram tudo, removendo qualquer vestígio de seu antigo proprietário. Até mesmo sua cobertura foi leiloada, virando consultório de psiquiatras de luxo. Nada sobrou. Gustavo tentou manter a dignidade escrevendo. No começo, projetava um livro sobre a traição da mulher que enganou o homem mais poderoso do país. Mas aos poucos, a narrativa começou a se esvaziar. Era difícil sustentar a mentira quando a própria consciência gritava. Ele revia cada momento, cada escolha, cada sinal ignorado. Letícia nunca o enganou, apenas se manteve firme quando ele achou que poderia moldá-la. Anos se passaram. O país seguiu em frente com novos escândalos, novos nomes, novas decepções. Mas a história de Letícia e Gustavo permanecia como um símbolo raro de algo que o povo chamava de justiça sem juiz. Letícia envelhecia bem. Seus cabelos ganhavam fios brancos discretos que ela não escondia. Continuava dando aulas, escrevendo esporadicamente em colunas sob pseudônimo. Sua casa, no interior de Minas Gerais, era cercada de livros e silêncio. De vez em quando, recebia cartas anônimas com ameaças. Sabia de onde vinham, ignorava todas. Ela jamais casou novamente, nem teve filhos. Quando perguntada, dizia apenas que alguns nascem para ensinar, não para multiplicar. Em 2033, lançou um segundo livro, esse de ficção. O Império que Ruía em Silêncio, com nomes trocados, mas tudo facilmente identificável para quem viveu a época. Foi o livro mais vendido do ano. Gustavo Vilar, por sua vez, morreu em 2034, de falência múltipla dos órgãos, após uma infecção causada por um corte maltratado no pé. Ninguém o visitou no hospital penitenciário. Seu corpo foi enterrado em um cemitério de indigentes após ser rejeitado pela família.
Letícia soube da notícia através de uma notificação do jornal online que costumava consultar toda manhã. Leu a nota enquanto preparava o café. Não comentou com ninguém. Naquela manhã, saiu para caminhar pela cidade como fazia todos os dias. O céu estava nublado, mas não chovia. Havia uma paz grave no ar. Ela sorriu, sem culpa, sem glória, sem medo. Antes de se tornar um dos homens mais poderosos do país, Gustavo Vilar foi apenas o filho do meio de uma família que jamais o viu por inteiro. O pai, Álvaro Vilar, era um coronel reformado do exército, de postura rígida, cabeça raspada e um temperamento que nunca abaixava o tom. Vivia segundo uma cartilha de moral inflexível, onde qualquer expressão emocional era vista como fraqueza, e qualquer sinal de dúvida era tratado como desobediência. A mãe, Beatriz, vivia à sombra do marido. Passava os dias cuidando da casa, dos vasos de samambaia e das promessas religiosas que nunca se cumpriam. Quando Gustavo chegava com uma nota 9 na prova de matemática, o pai nem olhava. Se o boletim viesse limpo, dizia que era o mínimo. Quando, aos 12 anos, Gustavo ficou em segundo lugar na Olimpíada de Física do colégio, o pai fez questão de não comparecer à entrega de medalhas. "O segundo lugar é o primeiro dos perdedores", disse ao filho, sem levantar os olhos do jornal. Gustavo não chorou. Apenas guardou aquela frase como tatuagem mental. No colégio militar onde foi matriculado, destacou-se pela disciplina e pela frieza com que enfrentava humilhações e abusos. Nunca revidava com violência, apenas com silêncio. Observava os que batiam, decorava suas falhas, entendia onde doía. E quando revidava, fazia de forma tão sutil e destrutiva que ninguém conseguia provar nada. Foi assim que aprendeu. Não se vinga com raiva, se vinga com método. Na adolescência, já demonstrava uma obsessão quase clínica por limpeza, controle e previsibilidade. Suas roupas estavam sempre alinhadas, sua rotina era cronometrada com precisão. Não suportava portas entreabertas, toalhas fora do lugar ou frases sem ponto final. Enquanto os colegas flertavam com romances escolares, Gustavo se concentrava em organizar seus cadernos por cor e tema. Relacionamentos eram distrativos emocionais, a fraqueza dos ingênuos. Preferia manter distância. Observava as paixões como um cientista analisa um vírus, perigoso, imprevisível, devastador. A primeira e única mulher por quem ele sentiu algo genuíno foi uma colega de sala no cursinho pré-vestibular, Tainá. Ela era irreverente, caótica, cheia de riso fácil e críticas afiadas ao sistema. Gustavo se aproximou devagar, fascinado pelo contraste entre ela e tudo o que conhecia. Passaram semanas conversando nas bibliotecas e paradas de ônibus. Um dia, Tainá sumiu. Não respondeu às mensagens, não apareceu no cursinho, não atendeu telefonemas. Só depois de dias Gustavo descobriu que ela estava internada após uma tentativa de suicídio. Sofria de depressão severa, algo que ele, na sua lógica implacável, não sabia reconhecer. Foi até o hospital, levou flores. Ficou plantado na recepção por horas, até que uma enfermeira veio avisá-lo. Tainá deixara instruções para não receber visitas, especialmente dele. Gustavo voltou para casa sem dizer uma palavra. Jogou as flores na lixeira. Nunca mais mencionou o nome dela. Mas algo havia quebrado por dentro. Não a amava, no sentido clássico da palavra, mas ela era a primeira pessoa que lhe causava desejo de proteger, de entender, e mesmo isso fora rejeitado. A partir dali, decidiu que nunca mais entregaria nada que não pudesse controlar. Aos 22, após passar com louvor em engenharia e começar a trilhar a carreira empresarial, Gustavo já cultivava sua fama de gênio frio. Criou o próprio negócio sem a ajuda da família, recusando a herança de Álvaro ainda em vida. A relação com o pai se rompeu de vez
quando Gustavo recusou um pedido de emprego para um primo envolvido em desvios. Álvaro morreu 2 anos depois, sem ter se reconciliado com o filho. No enterro, Gustavo foi o último a chegar e o primeiro a sair. Não chorou, não falou, apenas observou o túmulo sendo coberto de terra, como se enterrasse junto com ele tudo que não queria carregar. Os anos seguintes foram de ascensão brutal. Transformou uma empresa de transporte interestadual em um conglomerado de logística com presença internacional. Automatizou tudo, demitiu centenas de motoristas e implantou rastreadores que enviavam alertas a cada minuto fora da rota. Mas por trás de todo o controle, havia o pavor silencioso de voltar a ser o garoto ignorado com um boletim impecável. O garoto que não era visto nem quando vencia, então buscava pureza, uma pureza que fosse reflexo dele mesmo, não no sentido moral, mas no sentido de isenção, de ausência de caos, de controle absoluto. A noiva ideal em sua mente deveria ser alguém sem passado que o ameaçasse, sem ambições próprias, sem dores que ele não pudesse classificar. Alguém que fosse moldável, previsível, disponível, uma extensão emocional do seu império. Por isso Letícia o encantou tanto. Ela parecia limpa, não pelas roupas modestas ou pelo emprego público, mas pela maneira como não exigia nada, não pressionava, não invadia. O silêncio dela era para ele descanso. O olhar calmo era a leitura que ele julgava conseguir decifrar. Mas errou. Errou como jamais imaginou errar, porque nunca entendeu que o que é tranquilo por fora pode ser devastador por dentro. E no fundo, ele sempre soube. Enquanto a narrativa pública dizia que Letícia destruiu Gustavo, a verdade era outra. Ela apenas virou o espelho, e tudo que ele viu refletido foi o monstro que construiu ao longo de toda a vida, com tijolos de trauma, cimento de desprezo e argamassa de medo. No fim, o homem que exigia pureza não suportou ver a própria impureza exposta. Letícia não o venceu com força. Venceu com observação. Venceu com tempo. Venceu com algo que ele nunca teve. A paciência de entender o que realmente assusta os poderosos.